Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do Fluminense para você. Meus amigos, agora é oficial, anunciado pelo próprio clube, o Bernal foi vendido, tá? E claro, com a venda de Bernal, o mercado já começa a se movimentar e um nome hoje foi especulado aí. Em relação ao Fluminense, seria uma boa? Será que tem alguma coisa que a gente pode falar? Relaxa, te conto tudo aqui nesse vídeo, mas não se esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei. Por favor, gente, conto com a ajuda de vocês, sei que é muito importante. Também vai passar aí os produtinhos durante o vídeo, você pode clicar em um desses produtos. Não precisa comprar necessariamente esse produto, é que esse produto a gente achou aqui, pesquisou um preço bom. Mas se você não quer esse produto, você pode clicar, pesquisar o que você quiser, qualquer coisa, e você vai ajudar também o canal, tá? Então, se for comprar alguma coisa, não esquece de tentar ir por uns links aqui do Hora do Flu, tá? E por favor, se inscreva aqui também, se você ainda não se inscreveu. E se você que já é inscrito há muito tempo, melhor tu conferir se você está inscrito mesmo, porque recebi relatos de alguns que perderam a sua inscrição, tá bom? Então nos ajude aí a chegar a 100 mil inscritos. Vamos começar, gente? Olha só, pessoal, como você pode observar, rolou um vídeo e Bernal, ó, sendo apresentado de forma oficial aí pelo Real Betis, tá? Então o Real Betis anunciou oficialmente a chegada do volante uruguaio e o próprio Fluminense também colocou aí nas suas redes sociais o seguinte: Fluminense concluiu a transferência do volante Facundo Bernal para o Real Betis da Espanha. O clube agradece por toda a dedicação ao jogador e deseja sucesso na sua sequência da sua carreira. Então, Facundo Bernal aí. Galera, não aconteceu, né? Putz, eu tinha pra mim que o Bernal ia de fato conseguir performar muito bem com a camisa do Fluminense, ser um cara importante, um pilar ali, mas o Fluminense conseguiu ali um lucro, né, nessa venda aí do Facundo Bernal. Cara, eu vou sempre sentir falta disso aqui em Fluminense. Custava colocar o valor que você vendeu, né? Coloca o valor, mostra pra todo mundo, pra não ficar nessa parada de cada um fala uma coisa. Lá a mídia lá fala 10, tem gente aqui que fala 12, a gente apurou outro valor. Então assim, para que o torcedor veja de fato, né, podia ser mais transparente a diretoria do Fluminense nesse anúncio aqui, tá bom? E não custava nada, não custava nada. Porque querendo ou não, eles precisaram colocar, né, no relatório, querendo ou não, isso vai ter que vir a público, porque não mostra, ó, foi isso, tal. Pô, acho que ia ficar muito legal mesmo. Impressionante, cara. Tem coisas que no Fluminense que parece que você precisa, sabe? Pô, você, sabe, você tem que apurar, você tem que buscar, você tem que cavar, você tem que, ai meu Deus, sabe? Não facilita nem um pouco a vida, né? Da gente que trabalha pra informar o tricolor. Custava nada. Foi tantos milhões, vamos ficar com tantos milhões, defesa com tantos milhões, é isso aí. Eu vou te falar, muitos poderiam até surgir falando que foi uma venda ruim, né? Eu vou te falar, toda venda vai ter gente que vai falar que é ruim, mas ia mostrar uma transparência bem legal do Fluminense colocando os valores aqui, tá? Então nunca vou entender, isso é sempre uma chatice. Rapaz, ó, só pra você ter ideia, já teve uma vez que a gente foi apurar, a gente conseguiu uma informação e a gente foi confirmar, né? E o que a gente ouviu foi assim: não, aí é com vocês que tem que descobrir. Eu falo, cara, mas é só vocês falar o que é que a gente vai trazer a verdade. Porque o objetivo não é trazer sempre a verdade para as redes sociais. Não, isso aí vocês têm que apurar, vocês têm que correr atrás aí com a fonte de vocês. Aí eu, ok, então tá. Meus amigos, não é fácil, né? Mas assim, sendo honesto, eu não posso reclamar. Eu acredito, eu tenho ótimas pessoas assim que eu consigo entrar em contato com o Fluminense, sempre me trataram muito bem. Só tô dizendo que, cara, não custava nada. Postar aqui o valor foi tanto, é isso, o lucro é disso, e vão pra cima, né? Tá ótimo, seria demais. Mas olha só, no dia de hoje, a gente teve uma informação ligada ao Fluminense do radar da bola, né? E a gente vai comentar sobre essa informação aqui. Mas vale destacar que agora, com a saída oficial de Bernal e a expectativa do Fluminense buscar uma recomposição, é só a gente parar para pensar, né? Uma recomposição para o Bernal, o que seria? Um jogador para compor elenco, correto? Se tu tá repondo um reserva, tu vai trazer o quê? Na teoria, um reserva. Então,
Mas saiu uma informação aqui, né, da galera do Radar da Bola que diz o seguinte: Fluminense fez sondagem por Santiago Sousa, tá bom? Galera, não é a primeira vez que o Sousa aparece de fato sendo vinculado ao Fluminense. Alguns boatos que não foram confirmados na época mostravam que o Fluminense realmente tinha o Sousa como um jogador que chamava muita atenção. Só que até aí, isso não é novidade, gente. Por quê? Porque o Sousa hoje, ele é um dos principais nomes para a função que ele faz, né? E ele faz mais de uma função. Ele é tanto um camisa 5, incrível, muito bom jogador, como também joga na zaga também. Então, assim, ele faz duas funções, algo que, pô, salvaria o Fluminense. Eu particularmente acho que se o Santiago Sousa fechasse com o Fluminense, eu acho que o Fluminense não precisaria mais trazer ninguém. Ah, Thiago, meu Deus. Claro que não, porque ele ia ajudar Thiago Silva quando necessário na zaga e também ia ajudar no meio de campo. Cara, seria incrível. Só que, pô, olha isso aqui. O clube brasileiro realizou uma sondagem junto ao Racing. Internamente, o Fluminense acredita que o argentino é o nome ideal para substituir Facundo Bernal. Lembrando que Facundo Bernal é reserva, né, gente? Assim, o Sousa Eu queria fazer uma comparação, né? Tipo, de um reserva e tu traz um titular que é muito titular. Só pra você ter ideia do que eu tô falando. O Sousa, no Brasil, ele é titular dos 12. Do G12. Esse é o nível do Sousa. Só pra você que não conhece. Thiago, não faço ideia de quem é esse tal de Sousa. Só pra você ter ideia. Ele é um jogador, talvez um dos principais volantes hoje da América Latina. Tá? Ele é bizarro mesmo. É muito bom jogador. Aí beleza. Aí vai dizer, até o momento não há uma proposta oficial, diz aqui o Rei da Bola, mas o Tricolor acompanha a situação do jogador, estuda próximos passos para tentar a contratação. Só que existem algumas questões que eu queria dizer e dividir com vocês sobre Sousa, tá? Ainda não fui atrás de informações em relação a isso, até porque nós estamos com outras apurações finalizando agora, então não dá para acumular. Mas de verdade, eu já falo aqui, tá? Tem meu carimbo. O carimbo da hora. Pá, Sousa? Se vir o Sousa, acabou. Pra mim, jogadoraço. E se contrata o Sousa, não precisa contratar mais ninguém. Porém, a gente precisa ser bem cristalino com o que a gente tá ouvindo internamente, tá, pessoal? Meu objetivo aqui não é iludir você, mas o que a gente ouve internamente, por exemplo, pra quem não assistiu no último vídeo, a gente trouxe que o valor da venda do Bernal, ou parte do valor, vai servir para fluxo de caixa e o Fluminense pagar algumas parcelas de jogadores que o Fluminense adquiriu. Então, assim, se a gente colocar aqui o Fluminense, vamos colocar aqui o número que trouxe o nosso querido Thiago Manolo. Vamos supor que o Fluminense conseguiu vender o Bernal por 10,5 milhões de euros, né? 61 milhões de reais. Desse valor, o Fluminense não fica com esse valor inteiro, né? O Fluminense fica ali com 60%, rolou uma negociação ali com o defensor, o Fluminense vai ficar com um pouquinho mais, mas não de porcentagem, tá? Mas em relação à porcentagem do Fluminense, ele vai ganhar um pouco a mais. Foi o que a gente ouviu? Beleza. Então vamos supor que o Fluminense fique ali com 40 milhões de reais. Então, gente, se tu pegar o valor do Sousa hoje, só o Sousa é 8 milhões de euros. E isso aqui no baixo, tá? Porque como é um jogador titular lá, muito bom jogador, jovem ainda, 27 anos, já um dos principais nomes da América, o Racing não vai querer vender barato. O Racing vai querer pedir lá em cima. Então, assim, com a venda do Bernal, já não seria o suficiente o Fluminense contratar o Sousa. Tá bom? Já não seria o suficiente. É claro que nenhuma compra, gente, eu sei disso, ela é feita no check, né? À vista. Isso é parcelado. Eu entendo tudo isso. Só tô dizendo que o que a gente ouve nos bastidores é que o Fluminense precisa de fluxo de caixa, o Fluminense precisa de vendas e a venda do Bernal serviu para pagar situações com o Fluminense, como uma das parcelas ali do Castilho. Então, financeiramente, você conseguir trazer o Sousa agora seria um esforço tremendo. Não, Thiago, não é um esforço, porque o Fluminense já está realmente, né, oferecendo bons valores para o Zenit para trazer o Nino, que preferiu ficar na Europa. Pode ser. Só que eu enxergo o caso do Nino, um caso que meio que o Fluminense só faria isso pelo Nino. Entendeu? Por quê? Porque o Nino tem uma história, porque o Nino
tem uma importância, porque, querendo ou não, trazer o Nino seria uma resposta para a torcida, né? Então, eu vejo que são casos e casos, tá? Não tem como botar o Sousa na mesma casa que o Nino. Eu, Thiago, preferiria muito mais que o Fluminense investisse o dinheiro do Nino no Sousa do que no próprio Nino. Porque é o que eu falei. O Sousa pode resolver um problema pro Fluminense crucial, que é um camisa 5, que o Fluminense hoje não tem nenhum, a não ser que você considere o Otávio, e ainda ajudaria na zaga, que mesmo com o Thiago Silva, ainda tem seus problemas. Você, entre aspas, mataria 2 com ele com uma cajadada só. Né? Não é assim que a gente fala no termo cultural? A gente fala isso. Então, sim, meus amigos, se eu sou o Fluminense e se eu tivesse que escolher Nino ou Sousa, se tivesse, porque eu acho que não tem, tá? Mas se tivesse essa possível escolha, eu escolheria o Sousa. Ah, mas o Sousa não é identificado, o Thiago Sousa não é o capitão de 23. E daí? Mas o Sousa não tá com o papinho de que é só jogar na Europa. Eu iria de Sousa, porque é um jogador que poderia agregar muito em situações que o Fluminense não tem. Muita marcação, saída de bola, velocidade. Mano, o Sousa é muito bom jogador, tá? Igual aqui, pessoal, a gente tá falando do Sousa, esses números aqui é só do Sousa na Libertadores, tá bom? Tu vai ver que só a média de nota dele já chama a atenção que é lá em cima, né? Pra tu ver, um cara que é titular absoluto, olha esse mapa, cara. Falta pro Fluminense um jogador que faz esse espaço aqui, ó. Tirei, diretor. Vou botar de novo. Aqui, ó. Olha isso aqui. Cara, ele é o famoso camisa 5 mesmo, né? De muita marcação e tudo mais. Ainda faz os seus golzinhos, né? Na Libertadores, em 11 jogos, ele ainda conseguiu fazer 2 gols, né? Mas tu vai ver aqui que é um cara que defendendo, ó, 3.0 interceptações, desarmes por jogo, né, bolas recuperadas por jogo, a gente tem aqui cortes por jogo, uma coisa que eu gosto bastante dele é em relação a bolas, disputa de bolas vencidas, 62%, taranã, né? Cara, é um cara ali que entrega muita marcação nesse meio de campo, entrega demais mesmo, seria um nomezaço. Mas, como eu disse pra vocês, o que a gente tem ouvido, né, e pode acontecer do Fluminense falar, quer saber, pô, o futebol é muito dinâmico, né, mas o que a gente tem visto, pessoal, é que o Fluminense tem optado em resolver o que ele já tem, pagar o que ele já tem, o que ele já tá devendo, tentar ter um fluxo de caixa. Agora, se o Fluminense vende um Canóbio, vende, igual o Manolo falou mais cedo, né? Vende ali um Freitas, aí eu não duvidaria que o Fluminense poderia tentar uma contratação desse nível, não, tá? Mas a gente tá falando de uma contratação na casa o quê? Dos 60 milhões, né? Não menos, né? É o quê? Um pouco menos, olha só. Racing estipulou um valor de 9 milhões de euros, né? Aproximadamente. Então a gente tá falando que de uns 52 milhões, né? Seria um investimento alto, né? Mas para um jogador que tem uma ótima idade ainda, e seria um nome importantíssimo. Jogadoraço, o Sousa. Mas, repito, internamente, pelo que a gente ouve, né? Parece que o Fluminense não deve ter uma contratação desse nível de valor, né? Não aparenta fazer isso. Lembra, o futebol é dinâmico, mas a gente tem que trazer o que a gente tá ouvindo, né? Então, não sei se o Fluminense... Só se o Fluminense já tem encaminhado uma saída de Canóbio, já tem encaminhado Freitas. Aí o Fluminense, cara, é o Sousa. Porque o Sousa vai cumprir a ausência de Bernal, ao mesmo tempo que cumprirá uma ausência de Freitas. Com um jogador. E bom jogador. Se o Fluminense estiver pensando isso, eu concordo com essa análise, tá? Eu concordo com essa análise. Mas diz aí, você acha que o Sousa seria uma boa? Por mim, seria perfeito. Por mim é perfeito. Agora, se vai ou não saberemos ainda. Se inscreva, deixe aquele like. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui é um grande presente, tá? Um grandíssimo privilégio. Eu agradeço. Agradeço por ter você aqui com a gente. Beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau. E valeu, pessoal.